sangue, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. destruam as forças do inferno. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. A cruz sagrada Seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abra comigo, por favor, livro do profeta Isaías, o livro dos profetas maiores, no capítulo 55, verso de 1, vamos pegar até o verso 11, cujo tema proposto para nós nesse texto sagrado é: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar, invocai-o, já que Ele está perto. Quando você procura esse texto, eu vou me apresentando. Meu nome é Ailton, tenho 46 anos, sou casado há 13 anos com a Elisângela. Fazemos parte do grupo de oração Renascer na Fé, que acontece na Capela Santa Teresinha do Menino Jesus, na paróquia São José Esposo de Maria, todas as terças-feiras. O Avenir, ele nos socorre de vez em quando lá, vai tocar o violão para a gente. Nosso grupo é um grupo pequeno, mas é na capela pequena, dedicada a Santa Teresinha, mas é um lugar onde Deus nos plantou, e lá nós crescemos, e lá nós florescemos, e lá nós vamos dar frutos. Estamos aonde o Senhor nos plantou. E o grupo de oração Unidos em Cristo, Deus plantou eles aqui, nessa paróquia maravilhosa chamada Espírito Santo. Mas o Senhor nos chamou lá, e é com a enorme alegria que eu retorno a esse grupo de oração, a convite do servo, a convite do meu irmão Alexandre, que me fez o convite para que eu pudesse estar nessa noite ministrando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante de que uma espada de dois gumes. Ela atravessa a alma, causa seu efeito. Amém? Amém. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção, vinde a mim, escutai-me, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conhecestes, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que fará a tua glória. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar, invocai-o, já que está perto.
renuncie o malvado seu comportamento, o pecador os seus projetos, volte ao Senhor, que dele terá piedade, e ao nosso Deus, que perdoa generosamente, pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vós e a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltem sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão e semear o pão a comer, assim acontece a palavra que a minha boca profere, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Isaías, esse profeta que tinha a missão de profetizar dentro do império real, ele vivia mais dentro dos palácios, mas onde o Senhor o chamou, conhecido como profeta messiânico. E o título desse texto começa: a salvação oferecida gratuitamente a todos os povos. E o texto começa assim dizendo: todos vós que estáis sedentos. Cadê os sedentos de Cristo nessa noite? E ele fala: vinde às nascentes das águas. Sabe o que é nascente, irmãos? Aonde brota a água pura, aonde brota da terra. Nascente é onde borbulha aquela água que vai brotando e ela vai seguindo o seu curso até formar um rio. Se pegarmos o rio Paraíba e subirmos a sua nascente, lá tem uma nascente, lá nasce água pura, cristalina, água de ótima qualidade. Mas aqui está dizendo, ao caso da salvação, todos vós que estáis sedentos. Você já sentiu sede na sua vida, sim ou não? Sim. Imagina agora aquele salmo que diz: a minha alma tem sede de vós, como a corça, porque a corça suspira pelas águas vivas. Então aqui o profeta está dizendo para nós: vinde as nascentes. Mas aí, irmãos, nós vamos entendendo no percurso desse texto que ele está dizendo assim: para que possamos ir até as nascentes, nós temos que prestar atenção, e prestando atenção a nossa alma viverá. Mas o tema proposto a nós é: buscai o Senhor, já que se deixa encontrar. Então eu vou pesquisar sobre o que é busca. Busca é esforçar-se, encontrar, procurar algo ou alguém, procurar, investigar, inquirir, desejar ardentemente a presença, a vontade de Deus. E quando o texto fala buscar o Senhor, é para a gente procurar o Senhor. E nós estamos aqui nessa noite buscando o Senhor, buscando a face desse Deus maravilhoso, desse Deus apaixonado, desse Deus que nos ama infinitamente e de uma forma gratuita. E nós estamos aqui buscando Ele porque nossa alma tem sede, a nossa alma tem fome, e Ele diz: eu sou a água viva, eu sou o pão vivo. A nossa alma tem sede, a nossa alma tem fome, mas o texto diz: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar, irmãos, porque Ele quer que nós o procuremos. Mas o texto também diz: invocai-o. Quando fala invocai-o,
Quer dizer assim: olha, você que está orando, você que está pedindo a minha proteção, você que está invocando o meu nome. E quando fala invocar, é chamar para dentro. E chamar para dentro é para a intimidade, para o relacionamento. Mas ele está dizendo buscar, e quer dizer uma condição de procura, ou seja, de oportunidade, é como fosse algo nos dado como presente para o dia de hoje. Talvez você entrou aqui dentro procurando algo, mas o algo que você está procurando, ele chama-se Jesus de Nazaré. Ele é uma pessoa, ele é vivo, ele venceu a morte, e é ele que pode saciar a sede da sua procura, é ele que pode alegrar o seu coração em busca da felicidade plena. É ele que pode dar sentido à sua vida, ao seu casamento, à sua família, aquilo que você até então tem procurado, tem se perguntado. Ele é a sua resposta. Mas quando diz que ele se deixa encontrar, irmãos, porque aí eu vou entender, vou lembrar de Jeremias. Jeremias, ele fala para o seu povo, ele fala para aquele povo que está lá na Babilônia, dizendo assim: olha, o Senhor se deixa encontrar, mas ele se deixa encontrar porque vocês foram a ele buscar, invocar ele de todo o coração. Então essa procura, irmãos, ela começa aqui dentro. É isso que nós viemos nessa noite fazer, procurar, ter um relacionamento, invocar e clamar pelo nome dele. Mas quando fala que ele se deixa encontrar, invocar, e já que ele está perto, ele está perto de nós. E tão perto de nós, irmãos, e muitas vezes nós pensamos que ele está distante. Tem pessoas que olham para as dificuldades, para os problemas, para as pessoas que magoam, que traem, que excluem, e a gente acaba não percebendo que ele está perto, que ele se deixa encontrar. Mas é um chamado de buscar o Senhor, de invocar, porque ele está perto. Mas aí tem a medida quando nós encontramos com ele. E aí eu fui lendo esse texto e fui lembrando de Zaqueu. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele procurava ver quem é Jesus. Ele buscou ver quem era Jesus, mas ele foi em segredo, subiu numa árvore. Talvez você entrou aqui dentro com umas ânsias no seu coração, em segredos, mas o Senhor te conhece, Ele sabe o número do seu calçado, Ele sabe o número da sua residência, Ele te conhece por inteiro. Mas aí, como Zaqueu entrou nessa condição de procura, ele sobe, e ele está vendo aquela multidão seguindo o Senhor, vindo, e o coração dele começa a palpitar, o coração dele começa a acelerar. E quando Jesus passa por aquele lugar, Jesus olha para cima, e o coração dele que procurava ver, ele encontra agora aquele olhar de misericórdia. Eu posso imaginar Jesus olhando para Zaqueu agora, Jesus embaixo olhando para cima, encontrando com o olhar de Zaqueu. E aí Zaqueu naquela multidão, e ele chama ele pelo nome, e ele se sente único no meio daquela multidão. É assim que Jesus te procura nessa noite, te encontrar no meio da multidão, mas para que você sinta-se único, importante. E aí Jesus fala para ele: desce desta árvore, porque eu quero entrar na tua casa. Jesus agora se convida para entrar na casa dele. E aí ele vai na sua casa, ele procura ajeitar tudo, ele procura aquele lugar para ser um lugar de hospedagem, um lugar de recepcionar, para recepcionar o Senhor com qualidade. E ali está na mesa, ele começa a fazer uma declaração. Jesus viu a busca dele, Jesus não colocou o dedo na cara dele, não falou que ele tinha que mudar de vida, mas quando a pessoa busca o Senhor, encontra com ele, invoca o nome dele, a pessoa olha para a beleza, para a majestade, para a santidade desse Deus, e ela olha para a miséria dela, que ela sente-se convidada, ela sente não conformada com a vida que tem, e ela começa por si própria, e fala assim: eu quero mudar de vida, eu quero fazer diferente. E assim aconteceu com Zaqueu. Jesus não falou nada, Jesus falou assim: hoje entrou a salvação nesta casa. E o texto termina assim: que ele veio procurar
e achar aquele que estava perdido. Jesus hoje vem procurar pessoas nessa multidão aqui, esse povo que talvez esteja perdido, sem direção, e Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí eu fui olhando para esse texto e fui também lembrando, recordando da samaritana. Quando eu li esse texto no começo: vinde buscar, você que está sedento, buscar a água na nascente. E eu recordei da samaritana que vai ao meio-dia buscar água, e Jesus está sentado naquele poço, e ele encontra com aquela mulher que não tinha direção, aquela mulher que talvez ela foi apenas para encher o balde dela, mas Jesus encheu, foi a alma dela de esperança, de uma alegria, de uma esperança, que termina o texto daquela procura, que ela quer aquela água do poço, e Jesus fala assim: eu tenho uma água viva para te dar, e a água que eu vou te dar, ela vai jorrar até a eternidade. E aí Jesus fala para ela que para ela buscar o marido dela: mas eu não tenho marido. Mas você tem 5 maridos. E ela sente ali descoberto naquilo, e Jesus começa agora outro diálogo, e ela fala: vejo que é profeta. E Jesus começa a se revelar para ela de tal maneira que Jesus fala assim: olha, tem uma placa grande no céu, Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Quando nós estamos buscando Ele, Ele também está buscando aquele que o adora em espírito e em verdade. E aquela mulher, naquele diálogo, e ela fala: eu sei que vai vir o Cristo, eu sei que vai vir aquele que é prometido, eu sei. E Jesus se revela para ela: sou eu que falo contigo. Aquela mulher, quando ouviu isso: sou eu que falo contigo, aquela mulher sentiu na alma dela que ela procurava aquilo que ela procurava, ela encontrou, mas ela não guardou para ela, ela foi atrás aquele povo, aquela gente dela, e ela foi até a Samaria, ela foi até a vila dela, e ela começou a contar para todo mundo que ela encontrou aquele que os profetas, aquele que Jacó talvez mencionou, aquele que cavou o poço. E ela foi contando, e diz que ela voltou e ela falou com aquela multidão, e aquela multidão também foi ter com ele, e aquela multidão falou assim: ó mulher, já não é por causa da tua palavra, mas agora nós mesmo ouvimos e sabemos que é Ele mesmo o verdadeiro Salvador do mundo. Entenda, irmãos, que a sede é essa. Quando a pessoa encontra com Jesus, a sede é saciada. A sede da nossa alma, ela tem um sentido, porque Ele coloca essa sede para nós procurarmos Ele mesmo, mas temos que buscá-lo, temos que procurá-lo de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, procurar Ele, até encontrar. Tem um CD da nossa irmã Kelly Patrícia, Busca de Deus. Sabe que busca de Deus? É você buscar Ele na oração, é você buscar Ele na leitura da Santa Palavra, é você buscar Ele no confessionário, é você buscar Ele praticando a caridade, é buscar Ele no sacrário, é buscar Ele na Santa Missa. É uma busca constante. Todos os dias temos que buscar o Senhor, porque Ele se deixa encontrar. A receita está dada. Temos agora que colocar em prática. E aí eu fui entendendo tudo isso, irmãos. Quando eu comecei o texto, comecei aqui a introdução, e eu falava daqueles discípulos que encontraram com Jesus. Mas aí tem um terceiro que encontra com o Senhor, é Natanael. Natanael, quando encontra com ele também tem uma busca, ele tem uma sede no coração, e ele está procurando algo. E quando Natanael encontra com Jesus, é através de Filipe, se não me engano. Filipe. Através de Filipe? Filipe. É isso? Sim. Através de Filipe, ele diz assim: acaso pode vir de Nazaré coisa boa? Mas Jesus olha para ele e fala: Natanael, você é um verdadeiro israelita, na sua boca não tem falsidade, você é um homem justo, um homem verdadeiro. E ele falou: de onde você me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E aquele homem muda o seu contexto, muda a sua narrativa e fala:
Tu és mesmo o Filho de Deus. Sabe, quando nós procuramos o Senhor, Ele se revela, nós começamos agora a falar: Tu és o Filho de Deus, Tu és poderoso, Tu és majestoso. E eu quero dizer, irmão, que talvez você se encontre como Natanael, debaixo da figueira. Eu não sei o que você está falando, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas Ele vai mostrar para você, irmãos, aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo, Ele está escutando. Foi esse o sentido da vida de Natanael, porque era um secreto, era algo que ele falava debaixo da figueira, mas ele falou que viu ele debaixo da figueira. Aquele que encontrou com Natanael, aquele que encontrou com a samaritana, aquele que olhou, que foi na casa de Zaqueu, hoje está dizendo para você: busca-me, porque eu me deixo encontrar, invoca-me, porque eu estou perto de você. Abra a sua alma, abra o seu coração, invoca Ele, chama Ele para dentro da sua casa, chama Ele para dentro da sua vida, chama Ele para fazer parte dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus negócios. Chama Ele para perto de você. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração, porque eu preciso de Ti, Senhor. Mais que tudo neste mundo, eu preciso de Ti. Essa procura, essa busca, nós procuramos, muitos irmãos, muitas coisas nessa vida. Procuramos ser bem-sucedidos, procuramos ter um carro novo, procuramos ter uma casa linda, aconchegante. Isso não é mal, não tem nada de mal em procurar isso, não tem. É bom ter conforto, mas é bom buscar conforto para a alma. E o conforto para a alma, irmão, é encontrar com Ele. E o conforto para a alma é ver a família inteira servindo a Ele, adorando Ele, buscando a Ele, indo até a fonte das águas puras, as águas que jorram até a eternidade. É Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem procurado. Talvez a sua ânsia, a tua sede é por uma resposta, é por algo no futuro. Talvez você tenha lido o horóscopo, você tenha buscado o cartomante, eu não sei. Mas isso, irmãos, nesta noite cai por terra, porque Jesus Cristo, Ele sabe tudo da sua vida. Porque a palavra de Deus diz assim, que o meu nome, o seu nome, o nosso nome está escrito na palma das mãos dEle. Ele te conhece, minha jovem. Ele te conhece, mulher. Ele te conhece, homem. Ele te conhece, pai. Ele te conhece, esposa. Ele te conhece, família. Ele sabe tudo de mim, de você. Mas Ele se deixa encontrar. Talvez basta você fechar os olhos e mergulhar para dentro de você, porque Ele está no nosso coração, Ele está na nossa alma. Santa Teresinha do Jesus diz assim: o céu é Deus, e na minha alma Ele está. E ela dizia assim: que mistério tão grande. Esse Deus grande, forte, imortal, Ele cabe na palma das minhas mãos. Ela estava falando de Jesus Eucarístico. E ela falava assim que o cibório, Jesus estava ali, e ela queria encher o cibório, ou seja, onde Jesus fica, né, onde coloca-se a rocha consagrada. E ela fala assim que ela vai encher o cibório agora de almas para saciar a sede de Jesus. Porque o mesmo que se apresenta como fonte, Ele disse no alto da cruz: eu tenho sede. Ele tem sede da minha e da sua presença, na presença dEle. Ele sente saudade quando você esquece de cumprir talvez aquele preceito, talvez aquele momento único de oração, de intimidade com Ele. Ele fica te esperando,
e ele fica ali esperando que você o procure, que você possa encontrar. E quando eu li esse texto, eu lembrei de uma pregação do Monsenhor Jonas Abib, que tinha uma pregação dele que ele falava assim, que a nossa procura por Deus nesta terra, talvez ela vai se descortinar quando nós estivermos diante dele, os nossos olhos se abrir na eternidade, e ele vai abrir as cortinas e eu falar, achou. Ele fala assim, é como aquela brincadeira de uma criança que se esconde e você vai atrás dela, onde você está, e aí você vê ela e fala assim, achei, ela dá aquele sorriso maravilhoso. Talvez a nossa alma tenha procurado dessa maneira pelo Senhor, mas Ele vai deixar-se encontrar, Ele vai se revelar, porque Ele falou para Jeremias dessa maneira, no capítulo 33, verso 3, invoca-me e eu te responderei, revelando-te grandes coisas que você ignora. E Ele fala, invoca-me e eu te responderei. Como diz a palavra, invoca-me e eu te responderei. E assim o Senhor fala, quando nós invocamos Ele, Ele vai nos responder. Talvez Ele nos responde pelo silêncio, porque até o não, até o silêncio de Deus é resposta para nós, porque muitas das vezes nós queremos que Deus fale conosco. Talvez Ele vai colocar uma criança sorrindo, Ele vai colocar alguém para te ajudar, Ele vai colocar alguém para te apoiar, e aí a resposta de Deus, Deus tem as suas maneiras de agir. Não foi isso na palavra que nós lemos? O vosso modo de agir não são os meus, os vossos modos de pensar não são os meus, mas Ele diz, com uma palavra de promessa, assim acontece com a palavra que a minha boca profere, e ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade, e cumprido a minha missão. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós procuramos Ele, quando nós vamos a Ele, a palavra que é anunciada, ela causa em nós efeito, e a missão dessa palavra é forjar-nos o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo, o comportamento de Cristo. E o fruto, irmãos, é quando nós voltamos para Deus, e assim acontece. A palavra que Deus faz ecoar, ela volta para Deus com seus frutos, e o fruto é a conversão, o fruto é os santos que chegaram aos céus. Quantos frutos, irmãos, a nossa igreja hoje tem catalogado? Quantos santos hoje que nós invocamos a sua intercessão? Esses são os frutos que a palavra de Deus o alcançou. Um exemplo, Santo Agostinho, um homem boêmio, um homem inteligentíssimo, um homem que se bastava na sua forma de raciocínio, de pensar, sem Deus, mas procurava Deus, sem entender. Aquele que busca a verdade, busca a Deus, sem mesmo compreender, porque aquele que busca a verdade, busca a Deus. E Santo Ambrósio foi essa pessoa que encontrou com Cristo, não guardou para ele, anunciou Cristo para Santo Agostinho, e o anúncio dessa palavra causou um efeito na alma de Santo Agostinho. E um belo dia ele olhou para Agostinho e falou assim: Agostinho, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem, e a verdade é Jesus. E Jesus encontrou ele. No coração de Agostinho tinha uma sede, no coração e na alma de Agostinho tinha fome, e Jesus saciou a sede daquele homem, que ele compôs um poema maravilhoso. Se você não leu, eu te convido a ler. O poema é Tarde te amei. Ó beleza admirável,
onde eu estava, que eu não havia conhecido, mas ele fala que agora a alma dele está apaixonada, para que o Senhor venha, converta a alma dele num incêndio divino, satisfaz o âmago da minha alma, ou seja, o profundo da minha alma. E assim, Santo Agostinho, irmãos, na sua busca, Deus fez para nós um sinal, um ícone de um homem que mostrou que a procura de Deus é constantemente, é todos os dias. E a procura deste homem por Deus, Deus foi lapidando dele, fez dele um homem convertido, fez dele um sacerdote. Deus deu para ele dons, aperfeiçoou a sabedoria dele, fez dele bispo, fez dele santo e doutor dessa Santa Madre Igreja. A procura de um homem por Deus, ele procurava Deus, mesmo sem entender, e ele encontrou a delícia da alma dele. Esse mesmo Jesus que se revelou para Santo Agostinho quer se revelar para você nesta noite, e quer dizer para você que hoje ele vai se revelar para você e vai mostrar para você que o sentido da sua vida só terá sentido quando ele estiver no centro da sua casa, da sua vida, do seu casamento, da sua história, porque ele é a sua verdadeira alegria, ele é o seu verdadeiro tesouro, ele é a sua esperança. Estamos no ano da esperança, anos de invocar a parte de olhar para o mistério salvífico da salvação desse Deus apaixonado, um ano de esperança. Pode ser que você entrou aqui sem esperança, sem crença. Talvez você entrou aqui desmotivado, cabisbaixo, triste, mas Ele é a sua alegria, Ele é a sua esperança, e Ele se chama Jesus de Nazaré. Pode ser que muitos aqui não conheçam o meu testemunho de vida. Eu tinha sede de alegria, sede de paz, e eu procurava num copo de uísque, num copo de conhaque, num trago da maconha, numa carreira da cocaína, numa pedra de crack, no tráfico, no roubo, uma vida totalmente desregrada, fora de Deus. Mas eu falava que eu era um homem de fé, mas eu tinha sede, uma sede de encontrar sentido para a minha vida. Minha esposa está aqui, eu falo para ela, minha alegria é quando eu e você estamos servindo a Deus na missão. Fala ou não fala? A minha alegria é quando eu e você estamos orando junto. A minha alegria é quando Jesus está nos servindo de nós na missão. E eu sinto alegria, irmãos, em pregar o Evangelho. Eu descobri um sentido na minha vida, estar na presença de Deus todos os dias. E eu fico me perguntando, como tem pessoas ainda querendo viver sem Jesus? Não tem como viver sem Ele. Não dá. Não dá. Não dá para viver sem Jesus, não dá. Não dá. E aí, quando eu lembro desse testemunho, eu lembro de uma canção, é da banda Dom, que diz assim: eu dizia que eu poderia viver por mim mesmo, mas aí eu entendi que as coisas do mundo eram apenas um atrativo a mais, mas eu descobri que Ele é a razão da minha vida, da minha história. Você pode ter seu encontro com Ele, você tem algo para contar, e eu estou contando aquilo que o Senhor fez em 2003 na minha vida, numa casa de retiro.
lá eu encontrei com o Senhor. Lá ele se deixou encontrar. Lá ele falou assim: invoca, estou perto. Lá eu encontrei a água que sacia a minha sede. Talvez hoje seja um dia mais importante da sua vida. Talvez hoje vai ser um marco da sua história. Talvez hoje você vai ouvir a voz de Jesus falando assim: filho meu, filha minha, eu te quero comigo. A sua procura pela felicidade está em mim. Por isso hoje é um dia de decisão, de se levantar e falar: eu vou invocar Ele, eu vou me encontrar com Ele, eu vou buscar Ele de todo o meu coração, porque Ele é a pessoa mais importante da minha vida. É com Ele que eu vou morar por toda a eternidade. É Ele que quer entrar na casa do meu coração. É Ele que quer olhar nos olhos da minha alma. É Ele que quer segurar nas minhas mãos e falar: vem, caminha comigo, permanece comigo. Talvez você está falando assim: mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho dificuldade. Mas eu tenho a força que vem dele para ultrapassar, para passar por todos os obstáculos que aparecer, que possam aparecer. Ele é a minha força, Ele é a minha esperança, Ele é a certeza que diante dele não tem muralha que fica de pé. E eu atravesso as tempestades de mãos dadas com Ele, porque Ele dá sentido à minha vida. Quer dar um sentido para o seu casamento? Coloca Ele no centro do seu casamento. Quer dar sentido para a sua busca, para ter sucesso nessa vida? Põe Ele em primeiro plano da sua vida. Porque todo sucesso nesse mundo, sem ter Ele como centro da sua vida, é fracasso. É o fracasso da alma. E tem uma exortação que fala assim de um santo: aqueles que se ocupam demais com as coisas desta vida, desta terra. E ele fala assim: malditas ocupações que te afastam da minha presença. Tudo aquilo que rouba o tempo de Deus, dá um tempo de procurar, de invocar, de ter um relacionamento com Ele, são malditas ocupações. Mas o Senhor nessa noite Ele fala assim: ei, acorda, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Hoje é o dia de você fazer as pazes com Ele. Hoje é o dia de você retornar a sua vida de espiritualidade com Ele. Hoje é o dia de você falar: eu vou comer a palavra, eu vou tomar café com a palavra, eu vou almoçar a palavra, eu vou jantar a palavra, porque ela é para mim uma fonte de águas que sacia a minha sede. Ela é um manjares que sacia a minha fome. E aqui, irmãos, está a receita: joelho no chão, joelho da sua alma no chão, rosário, terço, eucaristia, confissão. Isso é procurar a Deus. Abraçar, viver uma vida em comunidade, isso é procurar a Deus. Você tem que ter o seu momento com Deus na solidão, mas você não pode viver isolado dos irmãos, porque cada irmão está procurando a mesma pessoa que você está procurando. E o salmista diz assim: como é bom e agradável ao Senhor verem os irmãos unidos. Quando nós unimos em oração, na procura do mesmo ideal, que é o Cristo, irmãos, Ele sacia a nossa sede. E Ele fala: vinde, vinde benditos do meu Pai.
Sabe, essa procura, ela vai encerrar nesse texto sagrado que fala: vinde, benditos do meu Pai. E é isso que nós temos que procurar, ouvir essa palavra um dia na nossa vida. Vinde, benditos do meu Pai, sentai na mesa que está preparada para vós, desde o começo do mundo, desde o começo da eternidade. Há uma mesa para nós, e ela precisa ser procurada. Procura o seu lugar nesta mesa. Procura o seu lugar nesta mesa. Procura o seu lugar nesta mesa. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Procura o seu lugar nesta mesa, porque Apocalipse diz assim, 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei contigo e você comigo. É momento de intimidade, de relacionamento com o Senhor. E a samaritana teve esse momento com o Senhor. Zaqueu teve esse momento com o Senhor. E você vai ter o seu nessa noite. Amém? Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé.